Opa, beleza? Bom, quem está acompanhando o canal sabe que eu estou trabalhando nesse Buick aqui dos anos 40. Ele é um Buick importado, né? Foi importado lá nos anos 40 e alguém pegou e customizou ele, mas não fez um serviço muito legal. Então, o atual proprietário desse carro pediu para eu dar uma reestilizada no carro, acertar todos os problemas que ele tinha, e ele tinha muito problema. Já resolvi bastante coisa. No último vídeo eu estava trabalhando no capô desse carro, eu estava tentando alinhar ele, aí eu descobri bastante podre, aí comecei a substituir essas partes podres, até que eu encontrei um remendo meio mal feito e eu tive uma ideia para consertar esse remendo que foi mal feito e dar uma estilizada nesse capô. Quem acompanhou o último vídeo desse carro lembra, viu que eu parei bem ali na hora que eu tive a ideia, mas eu não cheguei a contar para vocês. Nesse vídeo eu vou contar e vou mostrar para vocês o que eu vou fazer no capô deste Buick. E eu vou começar a mostrar para vocês um problema de alinhamento que esse capô tem e depois eu descobri o porquê. Bom, vamos lá. Aqui, ó, isso daqui é uma peça que você abre aqui para poder puxar o capô e abrir, porque esse capô ele abre para o lado assim, certo? Então ele tem essa peça aqui, ó, é como se fosse uma maçaneta que depois ela fica embutida assim, tá? Ela nem funciona mais porque todo o mecanismo dela já está bem deteriorado, bem estragado. Então no final das contas isso daqui vai sair fora, tá? O problema de alinhamento que esse carro tem é aqui, ó. Se você acompanhar aqui no final do capô, ele cobre a porta. Aqui onde vai ser a porta, a folha da porta aqui, que inclusive quem já viu, eu aumentei essa porta, porque esse carro era 4 portas e eu estou transformando ele para 2. Então eu fiz uma coluna B nova, né? Eu refiz aqui uma coluna e aumentei a porta. Então quando eu for fazer a folha da porta aqui, ó, ela tem que casar com o capô. Desse lado aqui, ó, ela casa, tá vendo? Ó, que o capô cobre aonde a folha da porta vai fazer aquele gap aqui, né? Aquele espaço. Do lado de lá, o meu problema maior é que o capô não cobria a porta. Só de olhar aqui você já percebe, tá vendo? O capô não cobre a porta. E o capô ele tem que cobrir a porta, ele tem que ficar nivelado aonde a folha da porta vai ficar. Então ele tá baixo aqui, ó, tá fundo. E isso eu descobri depois que eu tirei a massa, porque enquanto estava entupido de massa aqui, tinha a aparência de que estava certo, só que eu estava vendo que estava muito grosso. Quando eu tirei a massa, aí eu vi que a chapa, a estrutura, a chapa mesmo do carro está totalmente errado com o alinhamento da porta, tá vendo? Tá muito baixo aqui e muito para dentro, ó, entra meu dedo aqui, não pode, na verdade, esse final aqui do capô ele tem que bater certinho com a folha da porta que vai vir aqui. E por que entupiram de massa aqui? Porque fizeram esse remendo. Fizeram esse remendo aqui, ficou muito alto, eles tentaram amassar para dentro, mas mesmo assim ficou meio alto, com muita massa que tinha aqui. Isso daqui era uma peça que tinha aqui que imitava a peça que tem do lado de lá. Era para ficar simétrico, né? Para um lado ficar igual com o outro. Do lado de cá tinha um adorno aqui de zamaque, de alumínio, tal, alguma coisa assim, que parecia com aquela maçaneta que tem do lado de lá do capô. A pessoa tirou, perdeu, não tinha, não sei, fez um remendo meio mal feito aqui, entupiu de massa e tal. Aí eu falei, bom, eu vou ter que cortar isso aqui tudo, e vou refazer essa chapa aqui. Aí eu falei, bom, mas aí aqui vai ficar liso e o lado de lá vai ficar com a maçaneta. Não vai ficar legal. Então aí que eu tive uma ideia, que eu vou contar para vocês agora. Se eu cortar aqui, colocar uma chapa nova aqui, retrabalhar ela toda na roda inglesa, eu vou pôr aqui, vou acertar esse problema que ele tem aqui, beleza. A chapa ficou lisa, e tá tudo certo. Do outro lado lá, eu vou deixar a maçaneta, vai ficar esquisito, vai ficar um lado com a maçaneta e um lado sem. Aí eu tive uma ideia, porque eu vi algumas fotos de alguns Buick, inclusive, se eu não me engano até um pouquinho mais novo que esse daqui, acho que da década de 50,
eles têm um tipo de um respiro aqui no capô, como se fosse uma saída de ar, alguma coisa assim. Eu falei, por que eu não vou fazer uma coisa assim? Fica legal. E do lado, se eu fizer dos dois lados isso, o lado de cá vai ficar estético, o lado de lá vai ficar funcional, porque aí vai usar esses buracos para puxar o capô, não precisa de mais maçaneta. Então esses buracos vão servir para tirar o ar quente debaixo do capô, que eles vão ser funcionais, né? O ar vai entrar lá pelo radiador, lá pela grade, vai passar pelo motor e vai sair por esses furos aqui. Eles vão ser funcionais, né? Tirar o ar quente que fica acumulado aqui embaixo do capô. O lado de lá vai ser mais funcional ainda, porque vai dar para poder, por esses buracos, levantar o capô, porque não vai ter mais aquela maçaneta. E esses buracos não vão ser feitos de qualquer jeito. Eu fiz uma ferramenta há um tempo atrás, para poder fazer aquele colete em cima do radiador desse carro, eu fiz uma ferramenta que faz isso daqui, ó. Que faz esse trabalho aqui, ó. Que deixa, tá vendo? Que faz esse arremate puxado assim para cima. Isso aqui foi uma peça que eu fiz para experimentar a ferramenta, que eu gostei. E eu guardei, falei, bom, quando eu for fazer mais alguma coisa, eu só olhar aqui e lembra como é que vai ficar. Aí eu falei, putz, lugar perfeito para fazer isso aqui, né? Imagina, vai ficar aqui, ó, eu vou fazer 3 buracos, porque esse carro tá com um motor 6 cilindros. Então vamos representar os 6 cilindros fazendo 3 buracos de cada lado. Né? Então a chapa que eu vou colocar aqui, eu vou fazer esse acabamento aqui, ó, para ficar bonito, para ficar parecido com os buíques que eu vi nas fotos, que me inspirou a fazer isso aqui. Tá, Kiko, mas isso aqui vai cortar a mão na hora que puxar, é muito fininho. Aí que vem o pulo do gato. Com essas curvas aqui, ó, isso aqui você já compra desse jeito. Isso aqui é um tubo de 2 polegadas curvado. Você compra exatamente assim. O que eu pensei? Eu corto pedaços menores e coloco aqui, ó, e soldo aqui. Olha o acabamento que vai ficar isso aqui, cara. Isso aqui vai ficar virado para dentro, assim, ó, né? Desse jeito. E ele vai ficar assim, ó. Então vai dar uma estética bonita e não vai machucar a mão na hora que do outro lado ali, na hora que puxar o capô para cima. Porque não vai ter esse canto vivo aqui, ó. Ele vai ficar com esse tubo aqui por dentro. Eu vou mostrar com mais detalhe aí na bancada isso aqui para vocês. Olha aqui é a chapa, né? Com aquele desenho que eu faço com a ferramenta, que é tipo um dimple die, só que eu fiz uma gambiarrinha e ela consegue fazer o mesmo acabamento. Aqui está o tubo, ele vai ficar aqui, ó. Eu vou soldar ele de uma maneira aqui, ó, desse jeito assim. E depois eu dou um acabamento na solda. Olha como é que vai ficar legal, cara. Vai ficar desse jeito aqui. E vão ter 3 furos desse de cada lado do capô. Essa peça ela vai ficar virada para dentro assim, ó. E vai tirar aquele ar quente de dentro do capô. Legal, né? Bom, chega de falar, né? Já falei pra caramba. Vamos trabalhar um pouquinho?
Bom, e é isso, tá quase. Eu só não estou conseguindo chegar na medida exata porque aqui por trás, essas soldas aqui, ó, esses calombos, essas coisas aqui, tá me atrapalhando. Então eu só vou conseguir ter a noção da medida exata aqui, ó, quando eu tirar isso daqui, quando eu cortar isso aqui tudo fora, essa beirada aqui, esses mastigados, esse monte de solda. Aí sim eu vou conseguir chegar e pôr essa chapa aqui e ter a visão exata do encaixe dela. Mas, mesmo com todas essas coisas aí por trás me atrapalhando, já está bem próximo. Ó, já está bem próximo do que tem que ser. Aqui atrás, ó, eu já consegui alinhar com a porta. Tá vendo aqui assim, ó? Aqui já está alinhado com a porta, do jeito que eu falei lá no começo. Isso aqui era o principal problema, o alinhamento. Depois do alinhamento, o problema é essa porcaria que fizeram aqui, né? Então, duas partes do problema eu já vou matar, né? Que é aqui o alinhamento da porta, já está certo. Na hora que eu cortar aqui, esse pedaço aqui da chapa, ele vai subir, eu emendo com esse, aí fica alinhado aqui a parte de cima também. Aqui, essa parte aqui ainda está um pouquinho longe por causa daquilo que eu falei aqui, né? E não pensem que foi só aquele pouquinho de roda inglesa que eu usei para poder chegar nesse resultado aqui, não. Foi muita roda inglesa, muita roda inglesa, muito martelo, muito dobra para lá, dobra para cá, estica para lá, estica para cá. Porque essa peça aqui, vocês viram que eu tive que fazer essa dobra na roda inglesa. Eu tive que trocar aquela rodinha menor, colocar aquela mais plana e colocar uma porquinha lá para poder deixar ela de lado para conseguir fazer esse vinco. Aqui, mas por que você tem a dobradeira? Por que não dobrou na dobradeira? Porque isso aqui não é uma dobra reta. Ó, tá vendo? Ele tem um ângulo, a dobra tem um ângulo. Ela tem um ângulo tanto assim quanto assim. Então não dá para dobrar na dobradeira. Tem que dobrar assim, na mão, na unha mesmo. Então eu passei lá na roda inglesa, depois martelinho e tal, aí eu consegui fazer essa dobra em curva aqui. E fora todas essas outras curvas que tem aqui, né? A côncava, a convexa, e tem uma curva aqui assim também, ó. Ó, como é que a peça é. Ela tem um boleado aqui assim também, né? Além dessa curva, além dessa, ainda tem essa. Ou seja, isso aqui é tudo cheio de curva para tudo quanto é lado. Ainda bem que a chapa de aço, ela é maleável. Você consegue, se você tiver um pouco de experiência e paciência, né, e ferramenta certa, você consegue dar o formato que você quiser para uma folha de aço. Por incrível que pareça, é mais fácil você dar um formato para uma chapa de aço do que para um papel, porque o papel não encolhe nem estica, ele é só daquele tamanho, a única coisa que você consegue fazer é dobrar. E a chapa de aço você estica, encolhe, dobra, distorce, vai para lá e vai para cá, entendeu? É só ter um pouco de experiência e força de vontade e ferramenta. Então, a arte do metal shaping é um negócio muito... cada dia que passa você aprende um pouquinho mais e vai aprendendo e seus serviços vão ficando melhor. Então, para quem gosta, eu adoro isso aqui, para quem gosta, isso aqui é um prazer. Fazer uma coisa tão, entre aspas, simples, para quem gosta desse tipo de coisa, é um prazer. Bom, vamos continuar a trabalhar um pouquinho e parar de falar?
Bom, como eu fiquei muito curioso para ver como que ia ficar a peça que eu acabei de fazer aqui no capô, eu cortei aquela parte que estava muito rebocada de solda aqui, ó, entupida de massa pelo lado de dentro, tirei fora para poder caber os tubos, né, da parte de trás, que vai ter a saída de ar quente do capô. É mais um enfeite, mas vai ajudar também um pouquinho a tirar o ar quente debaixo do capô. Então vamos lá, vamos ver como é que ficou aqui, para a gente começar a ter uma ideia de como que vai ficar o serviço. Olha isso, olha que muito louco. Puta merda, tô gostando demais, cara. Cada parte que eu faço desse carro vai se tornando a parte preferida do carro para mim. Eu vou trocando de partes preferidas. Agora, essa é a minha parte preferida do carro. Achei que ficou muito louco. Primeiro eu ia pôr três tubos, 3 furos. Aí depois eu pensei em pôr 4. Aí na hora que eu fui fazer os furos, né, para poder soldar os tubos, eu percebi que eu ia ter problema por causa dessa curva que tem aqui, ó. Fazer 4 furos, ia pegar bem na curva aqui, não ia dar certo, ela ia desfazer a forma que eu dei aqui. Então, e para juntar muitos furos, ficar 4 furos pertinho do outro, não ia ficar bonito. Tinha que ter um espaço, tinha que ter esse espaço entre um e outro. Não podia ser nem mais junto nem mais espaçado. Tinha que ser isso aqui. Então aí eu optei a voltar à ideia inicial, que era fazer os 3 furos para colocar os 3 tubos curvos, né? E tá aí, ó. Ficou muito louco, cara. Ficou muito louco. Para poder soldar essa parte aqui, eu vou riscar aqui direitinho de fazer o corte, só que eu vou ter que fazer o corte e a solda com o capô fora do carro, porque aquela estrutura interna que segura a folha do capô, eu vou ter que cortar ela e soldar nessa peça. Se eu fizer isso aqui agora com o capô no carro, na hora de tirar o capô, aquela estrutura pode dobrar, pode estragar, então eu não vou correr esse risco. Por isso que eu fiz um corte disso daqui, exatamente do tamanho dos tubos aqui, só para o tubo entrar lá para dentro e eu poder ter uma ideia melhor de como que está ficando aqui a chapa. Tá parecendo o Batmóvel, né? Aproveitando que eu tô com a camisa do Batman, né? Do Batman. Então, estamos fazendo aí um Batmóvel. Bom, galera, é o seguinte. Agora eu tenho que fazer a peça do lado de lá, né? Antes de soldar essa daqui, eu tenho que fazer a outra, para poder ter simetria, para poder usar uma como gabarito da outra, para as duas ficarem iguaizinhas, com os furos no mesmo lugar, as dobras bem parecidas e tal. Então, vai ficar para o próximo vídeo, para esse vídeo aqui não ficar muito longo. Isso aqui, já estou bem feliz com o resultado disso daqui. Eu já estou com uma percepção diferente de como que vai ficar esse capô, vai ficar melhor do que eu estava pensando, mas aí a gente termina no próximo vídeo. No próximo vídeo eu já vou estar com essa parte pronta aqui, aí a gente vai só para a sequência de soldar ela no capô mesmo, né? E já ver prontinho, resolvido o capô do Batmóvel. Galera, muito obrigado vocês terem assistido ao vídeo até o final, e não se esqueça, a Medfull é a oficina do Kiko. Tamo junto!